de esquecer. Oi, gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vocês já estão visualizando minha tela? Diga, pode falar. Aqui, o que a gente fez, ele é bem complexo. A gente fez 2, foi o grupo que te mandou 2, não sei se você sabe. Eu tenho 2 grupos que me mandaram 2, mas pode representar os 2. É mais fácil de entender. Só que a gente fez... Não. Não é do barco, não? É do pássaro. Ah, tá, do pássaro O também me outro, enviaram ele 2. fica bem difícil de entender, mas assim, tem que analisar e a gente vai explicar, entendeu? Aí a gente mandou 2, porque talvez você não entendesse muito bem, entendeu? Isso, aí você mas preferia. eu gosto dessa ideia, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês aí uma coisa. Antes da gente falar das frases e entrar na nossa temática, eu quero até dar uma palavra também para o Matheus, às vezes ele queira fazer uma inserção no início, mas é o seguinte, primeiro, poema concreto. Nem todo poema concreto a pessoa bate o olho e compreende de cara. Então, às vezes, ele tem leituras duplas, triplas, então tem várias possibilidades. Por quê? Porque ele trabalha com o formato, que é fora do convencional, ele quebra a estrutura da poesia tradicional, como a gente estudou, né? E ele vai jogar isso nas mãos do leitor. A responsabilidade da compreensão, ela é do leitor, não só do autor. É claro que quando vocês estão fazendo, que vocês estão do lado daí, é interessante pensar, eu quero que as pessoas compreendam e façam a seguinte leitura. A leitura do poema concreto, ela deixa de ser linear. O que é uma leitura linear? Uma linha debaixo da outra, eu começo do início e eu vou até o final. O poema concreto, muitas vezes, vai ser ali de baixo para cima, de cima para baixo, começa da direita, começa da esquerda. Depende da imagem. Depende do que vocês se propuseram a fazer. Então, quando vocês me mandaram 2 imagens diferentes e falaram qual que eu preferia, eu falei, mostre as 2. E explique as 2. Por quê? Por que não, né, mostrar as 2? Talvez, eu não sei se o Matheus acha isso pertinente, talvez até para a hora de divulgar, mostrar que as 2 existiram, né? Sem falar necessariamente por que pensaram ou projetaram 2 imagens diferentes para fazer uma leitura possível. Eu gosto da ideia, tá? A poesia concreta, ela é muito aberta. A interpretação dela, ela é muito ampla. Vocês se lembram naquela atividade que nós fizemos na nossa aula de segunda-feira, analisando aquele exercício que não está no livro de vocês, mas que eu comentei com vocês, dá uma olhada nisso, porque é válido. Observem que aquele poema que estava inicialmente lá em francês, a gente fez uma leitura do poema sem ler uma palavra do francês, apenas pela imagem que o autor escolheu para representá-la. E a partir do momento que a gente lê a tradução, a gente tem uma digamos assim, uma composição mais clara do que ele pretendeu dizer, mas não é única, né? Lembra a ideia do olho, que algumas pessoas falaram para mim, dá para pensar que é uma concha. E por que não? Pensar que, por exemplo, o miolinho que ele coloca lá como se fosse a pupila, não sei se é isso que eu colocaria como a ideia do olho, poderia ser a pérola dentro da concha? Poderia. Dá para pensar nessa análise também, né? Diga. O meu grupo te enviou no Clipe Escola. Aí, sim. A gente te enviou... Mas foi ontem, anteontem, não foi? Ah, não lembro. Eu salvei todos que me mandaram no Clipe Escola. Me deu mais trabalho, mas eu salvei. E eu coloquei aqui, porque eu posso abrir para vocês compartilharem. Ô, então, Neide, esteja então pra com não ele te em dar mãos. trabalho, você quer que te manda por onde? Que vai ser Pode mais me mandar, fácil. tanto no bate-papo aqui no chat da reunião, ou pelo próprio WhatsApp, que é mais fácil para eu poder salvar. Mas se vocês me mandarem por outra vertente, até lá pelo e-mail, eu consigo salvar também, não tem problema não. Eu acho assim um viés e consigo salvar. Diga. Nosso poema, aí nele tinha frases assim. Aí às vezes fica mais difícil de ler as frases, porque como tá formando uma outra coisa, fica mais difícil. Aí a gente colocou as frases embaixo. Ótimo. Pode ser? Pode, e tem mais. Na hora que você mostrar a imagem, eu vou abrir para o grupo apresentar, você lê as imagens, as frases, a partir da leitura que vocês pensaram. Vou explicar o que a gente a gente fez e a outra pessoa do meu grupo vai ler as frases. Isso. Aí você viu, é um poema que é um nome e é abadia. E é uma parte abadia, abadia ou abadia, eu acho que é abadia. Não tem um acento. Eu acredito que sim, ficou muito interessante, gente. Tem poemas lindos, lindos. Vocês estão de parabéns. Diga, pode falar. É você que vai compartilhar?
Eu vou compartilhar os que estão comigo, se quiserem, mas eu posso abrir para vocês compartilharem também. Então, isso aí é possível. Começar? Pode? Né? Deixa eu só comentar essas frases aqui e abro para vocês iniciarem. Diga, pode falar? Aqui, eu não vim na sua aula passada. Aí, Hum. quando eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu perguntei lá no grupo quem faltava, tipo, alguém para mim entrar, né? Porque só pode fazer de trio. Aí não tinha Pode ninguém. ser dupla, pode ser tri, pode fazer até sozinho. Não tem problema não. Tá, então eu posso fazer para amanhã? Pode fazer para amanhã. Não dá tempo de apresentar todos hoje não, gente, porque tem que mostrar, mas tem que relacionar, tem que fazer sentido para o outro. Então, eu acho que é por aí, o poema concreto apresentando uma ideia bacana a partir das histórias. O que vocês estão fazendo são homenagens para essas pessoas que não são números. Então, vamos falar das duas frases, que eu abro a vertente, já tem gente aí pedindo para apresentar, seja pelo compartilhamento de tela a partir de vocês, seja pelos que estão aqui comigo, dá para a gente dar sequência na nossa aula. Não ficam sofrendo. Agora, outra coisa que eu preciso, eu entrei agora há pouco, olhei lá, nós temos menos da metade dos alunos do M1 fizeram as minhas questões no estuda.com. Eu preciso que seja feito, porque eu vou pautar minha revisão a partir dessas questões, tá certo? Eu preciso disso, porque vocês vão ter provas vindo aí, agora nesse início do mês de agosto, e a gente precisa estar preparado para isso. Eu acredito que vocês já estão com essa base sólida. Eu preciso apenas confirmar isso a partir dessas atividades. Está no estuda.com. As 5 questões do estuda.com. Ah, sim. Alguns já fizeram, mas assim, menos da metade das 3 turmas fizeram. Por isso que eu estou pontuando, não deixem de fazer. A atividade é só até o dia 31. Eu preciso que vocês estejam com ela feita para eu poder comentar com vocês nas aulas da semana que vem e ficar tranquilo para quando vocês estiverem diante da prova em si, tá? Que a gente ainda não sabe data, não sabemos ainda qual vai ser a plataforma. Eu acredito que eu tenho umas suposições, mas ainda não é uma certeza. E assim que a coordenação definir isso para a gente tá tranquilo, tá certo? Só mesmo para vocês não deixarem de passar batido. Deixa eu comentar as frases e abrir, porque já tem gente aí pronto para apresentar. Bom, somos imensidão. Uma pequena parte de nós é matéria, o resto é alma. Porque andei sobre meus pés e doeu-me às vezes viver. Eu acho que essas duas frases têm muito a ver com os inumeráveis, com as inumeráveis histórias relacionadas ali, né? Tocando o coração de várias famílias que perderam pessoas que amam, essas pessoas que deixaram memória. Matheus, você quer fazer um apontamento relacionando as frases, como você fez com o pessoal do M2, que foi muito válido? Acho que contribui muito. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, M1. Acho que as frases, as imagens, tem toda uma semiótica, tem todo um contexto, né? Os nossos pés, o andar, as mãos com a escrita, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, escrevendo os poemas concretos em forma de homenagem para aqueles que se foram vítima desse tão terrível vírus. E isso é muito bonito, enxergar a alegria onde está a tristeza, é um misto de emoções. E isso que a gente está fazendo, como a Neide sempre diz, é ressignificando a morte nesse período tão conturbado da história que a gente está passando. Vai passar e vai ficar tudo bem, vamos vencer fortes e juntos. Com certeza. E ressignificar a morte e a vida junto, porque a gente só vai dar valor, né, no que a gente tem enquanto matéria, que a primeira frase diz isso, olha, uma pequena parte de nós é matéria, o resto é alma. Eu comentei com o M2 que tem dentro da espiritualidade, do espiritualismo, uma percepção de que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito habitando um corpo. Então, nós somos muito mais alma do que matéria. Mas nós precisamos de repensar o valor dessa matéria que faz com que a nossa vida tenha sentido. Então, nós só somos essa imensidão de alma quando a gente consegue dar valor à nossa materialidade, à nossa percepção humana. Então, que a gente possa ser mais humano e tocar a alma humana com mais humanidade. Porque eu acho que esse período de isolamento tem reforçado essa dualidade do ser humano, de bem e mal,
né, de certo ou errado, de seguir determinados padrões, determinados passos, como a segunda frase traz. Porque eu andei sobre meus pés e doeu-me às vezes viver. Viver dói, como diz a Leila Ferreira, né? Dói muito. Por quê? Porque a gente lida o tempo todo com coisas, com situações, com momentos que fogem ao nosso controle. Nós não controlamos as coisas, né? E é por isso que nós também não controlamos a vida e a morte. Eu comentei agora com o avançado a importância da gente olhar para isso e dizer, eu não posso simplesmente pensar que isso não importa mais, isso é conversa fiada, não vai me atingir, eu sou forte, né? Nós não conseguimos, e nós temos que pensar que nós não somos essa fortaleza, nós não conseguimos nos manter como fortaleza, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, e é por isso que nós precisamos olhar para mais humanidade, com mais humanidade para as pessoas, né? Para as almas em si, que nós somos e que os outros também são. Valorizar a memória, valorizar a história, valorizar que nós não somos números, nós somos pessoas, com identidade, né? Com histórias, com legados que a gente vai deixando pelo caminho. Bom, a partir dessas duas frases, tem aí um grupo que já falou que queria apresentar. Quem é o grupo, pode falar para mim. Eu vou, de todo jeito, se precisar, compartilhar a outra tela. Não sei se o poema está aqui comigo. Eu, Maria Luísa, do M1B. Você me mandou, não mandou, Maria Luísa, ou não? Mandei, foram dois para um barco. Você quer compartilhar a sua tela ou você quer que eu jogue aqui? O que é melhor? Se você jogar, vai estar os dois, que é os dois que eu te mandei? Não, vai estar um depois do outro. Eles vão estar na sequência. Primeiro, foi o que eu te mandei primeiro? Acho que sim. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou compartilhar a outra tela. Deixa eu só fazer o seguinte, abrir eles aqui. Pode ser, então. Você pode compartilhar, porque eu tenho medo também de dar errado aqui. Isso. E a hora que... E tá dando eco para vocês hoje? Porque tava dando eco demais no do M2. Hoje eu tô sentindo menos eco, mas às vezes é só a percepção. Não? Então, beleza. Vocês vão pontuando isso para mim, tá, gente? Porque quem tá do lado de cá não tem a mesma noção. Eu vou abrir aqui a pasta que eu salvei todos os poemas que foram enviados, porque fica mais fácil. Maria Luísa, eu coloquei no seu nome, coloquei Maria Luísa e Maria Luísa 2, tá? Eu vou abrir aqui como imagem. Eu acho que dá para fazer isso e em seguida eu compartilho a tela, tá? Vou ver se eu consigo abrir o outro também, que ele fica aberto. Mas não sei se vai resolver. O primeiro que tá, é o primeiro que você me... eu acho que tá como o segundo. Que tem o navego negrito em cima, sabe? Eu acho que ele tá como o segundo que você me enviou, tá? Não, pode abrir o primeiro, então. Você prefere que eu ponha o outro, né? Eu ainda falei com você que um, para mim, pelo menos ao meu ver, tinha uma leitura mais fácil. Não, é porque para ter a leitura mais fácil primeiro, aí depois eu apresento o outro. Isso, mas eu acredito que as duas imagens são muito válidas e que vocês devam apresentar, porque é bem interessante, né? O poema 2, eu acho que é o primeiro que você me enviou. Isso, exatamente. Eu vou apresentar o 2 primeiro, então, tá, Maria Luísa? Tá, aí a Maria vai ler e eu vou explicar. Beleza. Só um minutinho que eu vou trocar as telas. O Teams é um pouco lento, gente. A gente clica, mas ele não responde. Vamos compartilhar. Beleza. Imagem. Maria Luísa 2. Estão conseguindo ver, gente? Tem que dar... Tá muito próximo. Eu vou mexer no zoom dele, só um minutinho. Acho que tem jeito de eu colocar isso em tela, né? Tela inteira. Vocês agora estão vendo a tela inteira? Não. Tenta
reduzir ali, tirar. Eu coloquei o tela inteira, não adiantou. Então vai ter que ser por aqui. Deixa eu ver se não tá cortando. Tá cortando um pedacinho ainda. Tem que reduzir mais um pouquinho. Tá dando para ver agora tudo? Deu. Então pode falar. Pode falar? Pode. O nosso grupo é eu, a Maria Luísa, a Luna e a Paola. A gente é do M1B e a gente fez sobre a história do Roberto de Souza. Navegue, sem deixar o barco frear, ou o oceano me afundar. Mudo de direção e desvio de correntezas. Vejo bonitas nascentes e grandes cachoeiras. As pedras me parecem desafios. Por isso, as margens dou os meus desvios. E quando meu barco quebrar, é sinal de jornada em outro lugar. Agora eu vou explicar o poema. Tô dando outro na tela enquanto você... Tá, eu vou explicar ele agora. Bom, no poema, a gente quis ressaltar principalmente o fato que o Roberto de Souza, ele disse que ele navegava sempre, que o barco dele nunca podia parar. Eu lembro do relato dele, porque ele morreu bem velhinho, e desde toda a vida dele, ele sempre falou isso. E aí a gente fala que não pode deixar o barco frear, porque são frases dele, no relato que ele fez. E o oceano afundar é meio que uma contradição, onde o oceano seria um problema maior. Aí a gente muda de direção, desvio de correntezas, que são os desafios ou os problemas. Vejo bonitas nascentes e grandes cachoeiras, porque tudo também tem seu lado positivo, a vida, e no relato dele ele acreditava muito nisso. As pedras me parecem desafios, por isso as margens dou os meus desvios. Porque é tudo que a gente for conseguindo adequar, né? Mas quando o barco quebrar, que seria real o fim, não tem como solucionar, é sinal de jornada em outro lugar. Porque também acreditamos que a nossa jornada nunca acaba. De todo modo, a gente deixa um legado aqui ou onde quer que seja. Somos memória, né? Somos histórias, né, Maria Luísa? Mais do que uma passagem, essa passagem ela tem que ter sentido, ela tem que ter porquê, ela tem que ter significado, e ela tem significado para a gente e para os outros, para as pessoas. Sim, aí se você abrir agora a segunda imagem. Sim, eu estou abrindo ela aqui. Só um minutinho que eu reduzi, ela ficou pequena demais. Ou ela fica grande demais, ela fica pequena demais. Deixa eu ver esse zoom aqui. Vou pôr na tela e vocês vão analisando. Espera um pouquinho. E assim, o significado é muito bacana, sabe? Porque... A história é linda, hein? Às vezes a gente fica também tão preocupado, né, com as coisas aqui e não entende o real sentido dessa jornada. Sem dúvida. Agora vocês não estão vendo a tela mais, né? Só um minutinho, que o Teams às vezes demora a me responder. E olha que enquanto você foi falando, eu fui tentando tirar da tela, mas ele não abria para mim. Esse aqui. Estão conseguindo visualizar, mas está cortando, certo? Só abaixar um pouco. Aí o navego, né? Vamos tentar fazer isso aqui, que eu acho que aí vai tampar o navego, mas dá para o pessoal ver. Aí mudou a disposição, não é isso, Maria Luísa? Sim. Aí a gente colocou nesse formato também. Isso. Mas aí eu te mandei os dois, né? Aí você falou que podia deixar os dois, porque... Eu acho válido. E observem, gente, que nesse segundo que o grupo da Maria Luísa está apresentando para vocês aqui, ele tem mais de uma possibilidade de leitura. Não sei se a Maria Luísa e o grupo conseguiram ter essa visualização, né? Eu fico, na verdade, eu só sei que começa com esse navego aqui, mas eu vou vir para cá primeiro, não é isso? Qual foi a linearidade que vocês usaram? Vocês começaram por onde? A gente começou na ordem normal. A gente, na verdade, não tinha percebido que dava para ler de várias formas, mas fica bem bacana, né? Ler assim também. Eu gosto também, tá vendo? Eu tentei ampliar aqui, vocês estão conseguindo ver? Porque na hora de rolar a tela é mais fácil, lá. Vejo bonitas nascentes, tá vendo?
dá para ler as frases dela, mas aí tem algumas frases que, como foi construído de forma diferente, a visualização do barco, vocês têm leituras distintas. Então, eu acho que cabe uma duplicidade, cabe um duplo papel, mas eu não sei dizer para você, Maria Luísa, se você me perguntasse qual te parece mais bonito, eu não sei se eu saberia escolher, entendeu? Foi por isso que mais de uma pessoa falou assim, qual que você acha melhor? Poxa, são ótimos, como é que eu vou escolher? Eu acho que quando a gente fala de arte, é difícil escolher isso. Você conseguiria escolher, Matheus, um dos dois? Não, acho que não tem como. Cada um tem as suas singularidades. Exato, eu falei, me apresenta os dois, porque eu não conseguiria escolher. E vai ter outros grupos na mesma posição que o da Maria Luísa, porque quando você está montando um poema concreto, ainda mais em grupo, quando é sozinho, você mesmo fala, vai ser isso, determina. Mas quando é com um grupo, o grupo sugere uma coisa, o outro sugere outra, aí dá várias possibilidades de construção. E eu acho que é isso que enriquece. Não sei se o Matheus pensa dessa mesma forma. Obrigada, Neide. Mas foi muito válido, o trabalho está muito bom. E aí, Matheus, eu vou te mandar ambos. Não deixe de quando me mandar, tá, gente, colocar o nome do grupo, porque eu, a hora que o Matheus for fazer a publicação, não sei como é que ele está pensando em fazer, ele pode pôr as duas imagens, não sei, e colocar o nome do grupo. Aí tem como fazer uma correlação mais clara, mais fácil, né? Fica mais concreto. E também, Digamos. Neide, o nome do homenageado. Ah, mesmo, verdade. Maria Luísa, você colocou num deles é o nome do homenageado? Não, a gente colocou só o nome dos participantes. Quer ver? Fala para mim, porque em vez de você precisar de me mandar, eu relaciono a partir do que eu tenho anotado. Você é do M1B? Não é? Não. É Roberto de Souza. Roberto de Souza. Eu coloco para você, viu, Matheus, o nome do homenageado, para você poder fazer depois as publicações. Aham. Porque senão fica sem a ponte, né? Para você colocar com os inumeráveis lá. Que eu acho tão válida. A família em si vai ter ali, acho que uma homenagem dupla. Uhum. Bom, qual é o próximo grupo, gente? Pode ser o meu? Pode, quem tá falando? João Roberto. Você me enviou, quer que eu compartilhe a minha, quer que eu abra o compartilhamento de tela para você? Você pode compartilhar? Posso, tá no nome de quem, você lembra? Foi nós dois que enviamos, eu e a Pamela. Eu não lembro. sei. Foi no Clipe qual- Escola, não foi? É o da Abadia? É, Então eu vou colocar, eu também salvei parecido com o da Maria Luísa, eu salvei o 1 e o 2, o 1 tá com a imagem, se a gente ampliar dá para ler, e o segundo, ele tá com as frases que vocês colocaram, eu acredito, para facilitar a leitura, tá certo? Mas você tem ele aí, fica fácil para poder mostrar. Eu vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Ih, peraí, não posso ir por esse caminho aqui, não. O mais rápido nem sempre é a solução do computador. Ao abrir com, fica mais claro. Se eu abrir como foto, acho que fica melhor para vocês visualizarem. Deu erro do sistema. Deu certo aqui. Só um minutinho, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Estão conseguindo ver direitinho? sim. Vou colocar ele como se fosse tela inteira. Conseguem fazer a leitura a partir daí? Você está com ele aí, que é aquele das frases, que eu acho que fica mais fácil para você ler. Mas lê para o pessoal aí, que é bem bacana. Eu vou explicar e aí a Pamela vai ler as frases. E vocês são do A, do B ou do C? Nós dois é do C. Tá. Pode fazer da sequência aí. A gente pegou
escolheu a abadia, não sei. É abadia. É abadia. Aí a gente teve a ideia de pegar o nome dela e procurar frases no texto que estava falando sobre ela, frases que tinham a ver Exemplificar. com ela, ou frases que ela falou, e a gente montou o nome dela. Uhum. E não tem frase também. A gente, no último tracinho do A, a gente escolheu também a data de nascimento e a data da morte, o ano. Ótimo. Ficou muito interessante. Pode dar Aí, sequência na a leitura. Pamela vai ler. As frases que a gente colocou são: a família era a maior paixão, era doçura no olhar, gerou duas pessoas incríveis, eu soube o que era felicidade, sentiam-se amados pela mãe, eram todos muito unidos, como não amar alguém como ela? Maluco de felicidade, companheira de uma vida inteira de amor, defensora de animais, era a pessoa mais generosa, tinha 4 cães, está com Jesus no paraíso, portadora de um linfoma de Burkitt, a filha terá que seguir sozinha, era mãe de alguém, era esposa de alguém, era avó de alguém, 1957 a 2020. Ou seja, não era um número, né? Essas 3 frases finais de vocês aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A hora que vocês construíram, por que vocês escolheram colocar umas maiores e outras menores? Como assim? Porque tem umas, ó, por exemplo, e eu acho que tem um significado no que vocês estão construindo, sabe? Olha, gerou 2 pessoas incríveis. A letra tá bem maior do que aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse? Aham. Eu passo assim? Então, eu acho que quando vocês estavam fazendo, sem querer, vocês estavam emitindo pistas para o leitor ficar mais atento. Quando a gente foi escolhendo o texto, a gente pegou as que tinham mais impacto para as pessoas, para elas entenderem que não é uma coisa, ela morreu e tanto faz. A gente pegou o que para mostrar que ela tinha família, ela tinha filhos, ela Não era? era uma pessoa, não é um número. Muito A bem. gente queria passar para quem está vendo o poema realmente quem que era a Abadia, para mostrar um pouco dela. Muito bom, viu? Parabéns para os dois. Ficou muito interessante. O que você achou, Matheus? Muito bacana. Se não me engano, acho que essa história foi ao ar domingo no Fantástico. É mesmo? Ah, meninos, então dá uma olhada aí, ó. A Pamela mais o João Roberto aí. Dá uma olhada, vê se acha a história. Você Para vê a ouvir o que. conexão, a sintonia. Isso, porque não é escolhida assim, né? Por acaso. Eu acho que o acaso não existe quando a gente está trabalhando com coisas semelhantes ao que nós estamos fazendo aqui. É como se fosse uma intuição que vem do plano superior, vamos dizer assim, para quem tem qualquer tipo de fé. Porque a gente pode falar de Deus, Nossa Senhora, dá o nome que quiser. Não é aleatório, né, Matheus? Eu acho que não. E eu gostei Não. muito. As frases que eles colocaram em letras maiores, Matheus, elas têm um significado muito forte. É literalmente o legado Sim. dela que está sendo reforçado, tá vendo? Muito bom. Ficou muito bacana. E interessante, totalmente diferente, totalmente rico também, né? Muito válido, viu, meninos? A gente pegou, Parabéns. a gente tirou a ideia daquele poema que você mostrou, que era do lixo ao luxo, sabe? Uhum, ótimo. Que era uma palavra e tinha várias palavrinhas. Ao invés de só uma palavra completando as letras, a gente escolheu as frases. Ficou muito interessante, muito bom. Eu nem não vou mostrar o outro, porque eu acho que aqui já deu para ter uma noção, vocês foram fazendo a leitura, mas aí de todo jeito, Matheus, eu te mando os dois, mas eu acho que a deles em si, o foco, o formato já diz muito. Até a escolha da dimensão das frases, para mim, tem sentido. Ressignifica o que estão dizendo, né? Quem pode ser o próximo grupo, gente? Pode ser eu, a Bruna, Neide. Pode. Tá comigo ou está com vocês? Tá com aqui? vocês já. Já? Tá no nome de quem? Quem mandou? Foi a Bruna, ela te mandou lá pelo Teams. Tá, então pera um pouquinho, deixa eu ver. Bruna Bernardes, não é? Não. É Bruna Nogueira. Mas Bruna Bernardes Nogueira, eu acho.
2002. Ah, tá. Não sei se eu salvei como Bruna Bernardes, tô achando. Porque eu tenho quase certeza que foi isso que ficou na minha memória. Mas não tem problema, não. E que eu lembro de salvar, eu lembro. É a Bruna Gonçalves. Eu fiquei com Bernardes. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e compartilhar com você, tá bom? É Bruna e quem mais? Do grupo? Helena. Bruna e Helena. Tá bom. Abrir com. Se eu abrir com a minha imagem, fica melhor. Imagem. Tem que ser como pente mesmo. Não deu outra possibilidade. Vou compartilhar a tela para vocês irem explicar, tá? Tá bom. Ainda tá com a tela preta que demora um tiquinho para abrir. Deixa eu dar uma olhadinha. Abriu. De vocês ficou tão interessante que a ideia da sobreposição das imagens também dá um duplo sentido. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Tem coisa demais aberta ali, ele não abre para mim possibilidade. Já estão visualizando ou não? Já sim, Neide. Então, deixa eu só diminuir o zoom, porque aí mas diminuiu demais, né? Tem jeito de aumentar isso aos poucos, não? Ou é demais ou é de menos? Aqui dá para ler ele todo, não dá? Não tem nada que Tá falar. sim. Então pode ser assim. Vai lá. Tá bom, eu vou começar falando então, tá, Neide? Tudo bem. Lá no site Inumeráveis, eu e a Bruna, a gente escolheu o texto que fala sobre o Aloysio José de Lima. Ele era um pernambucano de Recife, que ele faleceu aos 68 anos. Eu e a Bruna, a gente simpatizou muito com as características daquele homem, porque ele escreve que ele era uma pessoa sorridente, muito tranquilo, companheiro, que ele carregava uma simplicidade muito grande com ele. E a gente pode concluir também que ele era um facilitador de vida, sabe? Onde que ele estava, onde que ele chegava, ele deixava todo mundo mais tranquilo, mais sereno. E é isso. Ótimo. Então, Pode Neide, ler. agora eu vou explicar. Uhum. Lê Agora eu primeiro. vou explicar. Você lê ele primeiro e Quê? depois você explica a posição, porque eu acho que o de vocês, assim como outros, tem mais de uma leitura. E isso é legal pra caramba. Tá bom. Então eu vou ler, aí depois eu explico nossa ideia. Tá. Entregava-se de corpo e alma para tudo que fazia. E mesmo que estivesse enfrentando algum empecilho, nunca negou ajudar alguém. E em cima, né, tem a frase que ele falava que era: problemas são apenas problemas. Então, a gente quis expressar por meio, né, dessa mão um pouco tanto da personalidade de Aloysio, do modo como ele era, assim, e porque, tipo, ele era uma pessoa muito alegre, positiva, companheira, e ele tinha muita empatia. Então, Generosidade. sim, É um nome pra generosidade. mim que já- E, tipo assim, a mão é como se fosse uma mão estendida ajudando, sabe? E a frase dele em cima, como é uma frase, tipo, que pode também ajudar as pessoas, sabe? Já que ele falava que os problemas são apenas problemas e a gente é muito maior que eles. Então é isso. Muito bom, viu? Vocês são do A, do B ou do C? Nós somos do C. Do C. Tá. Ótimo. Bacana. Quem pode ser o próximo grupo, gente? Muito bom, meninas. Adorei. Dá uma duplicidade. Matheus, você quer comentar alguma coisa antes de eu passar a bola para mais algum grupo? Acho que vou deixar para apresentar e aí eu faço o comentário final. Mas ficou massa também, não ficou? Muito. Muito legal. A ideia mais clara aí de várias histórias, tá, gente? Que essa imagem das meninas representa a ideia da generosidade, a mão estendida. Ela tem tantos significados, né? E olha que ela, ao salvar, eu já tinha separado as frases, né, Matheus? Porque eu separei foi ontem. Eu falei, não, tem tudo a ver, mas eu vou ficar quietinha. Pode falar. Pode ser o meu grupo agora? Pode. Você me mandou? Quer que eu compartilhe a tela? Aham. Coloca a azul primeiro, a foto azul, que é a branca e a Stephanie, que eu acho que vai explicar. É o grupo da Chalice? É.
Tá, deixa eu só abrir aqui para eu ver qual das duas é azul. Porque o seu nome 1 e 2, mas eu não sei qual das duas é azul. Eu acho que é a primeira. Aí, se for, eu compartilho. Enquanto ele está abrindo a imagem, deixa eu trocar as telas. Então, posso ir já falando? Pode? Só um minutinho. O nosso grupo nosso poema é do Álvaro Barbosa Brito. Ele fala um pouco sobre os passarinhos cantando e também do positivismo, como quando o sol nasce depois da tempestade. Aí, a primeira poesia, não dá para entender muito bem, mas é porque eu brinquei um pouco com as letras das palavras, porque tem algumas letras escritas aí, se você olhar de longe. Então, no meio, é para representar um pássaro, na verdade, de lado. Dá para a impressão também de uma gota de lágrima, alguma coisa assim. Não sei se você pensou por aí. Aí, entre a cabeça do pássaro e atrás, dá um V. Aí você consegue ler voando. Na cabeça é um O e depois um S. Voando os e um P ao contrário. Aí é voando os pássaros. E entre a gota, que é a asa, que você falou, tem escrito passa e asa, que é a asa que tá passando. Aí o objetivo foi brincar com as palavras e colocar como se fosse um pássaro, tipo, passando, voando e deixando tudo para trás. Tem tudo a ver, até com as nossas análises, né? Nós falamos um pouco sobre. Eu acho que se eu colocar aqui, vai clicar no seu segundo. É isso, não é? Esse aí é a Steph. Então, vamos lá. Quem quiser explicar, eu vou ampliar aqui a visualização. Deixa eu ver se eu ampliar a tela também. E aí, quem quer explicar? Pode falar. É a mesma... Tô chamando a Stephanie, só um minutinho. Tá bom. Quando eu ampliar a tela, eu diminuo, pode de graça. E aí, cadê ela para explicar? Acho que mais gente no grupo, não é? Eu tô aqui. Desculpa, Pode meu falar. microfone não queria funcionar. Às vezes acontece. É a Chalisa, a Stephanie e o Felipe, não é isso o grupo de vocês? Isso. E homenageado Álvaro Barbosa Britas. Pode dar sequência. Então, nós escolhemos escrever a frase ao vento dos pássaros, o tormento passa. Porque nós percebemos que o homem que a gente retratou, ele era uma pessoa feliz, que vê felicidade em tudo, que consegue ir para fora e olhar os pássaros. E a gente quis representar nessa frase. E mesmo tendo ficado meio ruim, porque eu não sei fazer isso, a gente quis escrever essa frase no formato de um pássaro. Mas ficou interessante. E aqui vocês têm mais elementos do que no outro. Mas eu acho que ambos funcionam com essa ideia de valorização, né? Da imagem e da palavra e a homenagem feita. E as frases em si são fortes. Você consegue ler? Você poderia ler ou é a mesma frase repetida? É a mesma frase repetida. Ok. Beleza. E aí, Matheus, você quer fazer algum comentário? Porque nós estamos encerrando. Nossa aula está no finalzinho. Gente, vocês estão de parabéns. Estou muito encantado aqui com a forma como vocês deixaram ser escolhidos pelas histórias, que é o mesmo processo que nós voluntários passamos. Como vocês usaram os trechos das frases dos textos tributos para fazer os poemas concretos. Ficaram muito lindos. É aquele velho ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E vocês conseguiram traduzir muito bem o poema concreto que vocês fizeram. Foi tão enriquecedora, tanto
o processo, os bastidores, né, da história, a explicação de vocês, quanto o resultado final. Vocês estão de parabéns. Podem ter certeza que os voluntários, os familiares também vão ficar emocionados, igual eu e a Neide ficamos. Vocês não têm ideia o Quanto que tanto mexe com a que gente. eles estão encantados com os projetos que vocês estão fazendo. Está chegando em todo o Brasil, de norte a sul. Como tem voluntário de norte a sul, né? Eles também ficam curiosos para saber o que está acontecendo, o que está sendo realizado por eles. Isso é muito válido. Galera, valeu muito. Tem quem não mandou, tem alguns aqui que eu vi tem no WhatsApp, vários que me mandaram agora. Eu vou salvar todos, já deixo aqui pronto. Aí na aula de amanhã a gente dá a sequência, viu, Matheus? Amanhã às 10 horas nós temos a continuação da aula do Sim. M1. Hoje, às 13h30, você é meu convidado de novo com F3. Ok. E eu acho e espero que os M1s possam visualizar as do M2, as do F3 e assim subsequentemente, porque é tudo junto, misturado e muito, muito rico. Tá ficando muito bacana. Vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês não imaginam. Valeu, viu, gente? Boas aulas para vocês, porque vocês têm aula com outro professor e eu não quero atrasar vocês. Bom dia, boas aulas. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, galera. Tchau, Neide, obrigada. Obrigada a vocês.